Muito bem, chegamos no módulo 2 do nosso curso Dinâmicas de Grupo, Saber Ser e Vencer no Processo Seletivo. Módulo 2. De forma geral, o que esperam de um candidato em uma dinâmica de grupo? De forma geral, esperam alguns comportamentos dos candidatos em uma dinâmica de grupo. É lógico que algumas dinâmicas espera-se alguns comportamentos e outra dinâmica esperam outros. No entanto, estes que vamos agora lhe informar são aqueles que estão presentes na maioria das dinâmicas de grupo. Vamos ter atenção a esses comportamentos de forma geral. Ter boa comunicação. E boa comunicação, acima de ser um bom orador, é termos interesse em comunicar a todos que estão ali, ou especialmente aos recrutadores, aquilo que acreditamos, aquilo que estamos pensando sobre aquela situação em específico. Ser capaz de ouvir o outro com atenção mostra que nós estamos de verdade atentos ao que o outro está dizendo. Ser criativo é algo muito interessante, pois muitas dinâmicas pedem de nós esta qualidade. E se a dinâmica que estivermos pedir que sejamos criativos, vamos então nos esforçar para fazermos o melhor que pudermos dentro de nossas competências. Compartilhar ideias, isso é algo que está presente na grande maioria das dinâmicas de grupo. Portanto, se a situação permite que isso seja feito, tenha serenidade, tranquilidade, concentração e traga as melhores ideias para aquele momento para ajudar o grupo a melhorar aquilo que estiverem realizando. Assumir responsabilidades, muitas dinâmicas nos colocam nessa situação, onde nós temos que assumir uma responsabilidade. E muitas vezes, mais do que certo ou errado, é o ato de assumir a responsabilidade que está sendo avaliado e valorizado. E nem tanto se estamos fazendo certo ou errado, mas sim a coragem de dar um passo à frente e contribuir com as pessoas que estão ali de alguma forma. E fazer sugestões que têm a ver com compartilhar ideias. E ser participativo significa que, se é para realizar algo, vamos realizar dentro do tempo proposto, vamos realizar dentro da melhor maneira possível, para que a minha participação naquela atividade seja positiva durante aquele processo seletivo. Ou então em uma dinâmica de trabalho que estejamos realizando. Respeitar opiniões divergentes é muito importante, pois alguém do nosso grupo pode ter uma opinião diferente da nossa. É importante ouvirmos, compreendermos a opinião do outro, também expormos a nossa opinião, sem sermos agressivos. Aquele que se esforçar em chegar em acordo com o outro será mais valorizado nessa dinâmica de grupo, mesmo se o acordo não acontecer por resistência do outro. Mas essa é uma questão que o outro deve assumir. Você deve fazer a sua parte. Portanto, você tem a sua opinião, ele tem a dele, e você se dispõe a conversar, dialogar e entrar em acordo. O outro é que vai tomar a decisão dele da melhor maneira possível. Caso ele decida-se por não entrar em acordo, provavelmente será muito prejudicado durante a dinâmica de grupo, pois às vezes o facilitador da dinâmica precisa interferir para que a dinâmica siga em frente e ele vai observar o comportamento das pessoas diante daquelas situações. Engajar e ter interesse na atividade é o mínimo que se espera de um candidato, pois se foi colocada a atividade, mesmo que ele tenha dificuldades para realizar, o fato dele tentar realizar, dele se esforçar em realizar, dele fazer o melhor que ele puder, isso sim vai ser valorizado até mais do que o resultado que ele realizar, especialmente se for algo específico que ele não tem as competências necessárias para aquela atividade em si, mas ele tem outras que podem ser positivas para o ambiente de trabalho, como, por exemplo, trabalhar em equipe, ter foco em resultados, engajar-se naquilo que foi solicitado, entre outras questões importantes que também podem estar sendo avaliadas, até mais do que aquilo que ele está realizando naquele momento, pois pode ser algo que não está encaixado nas suas melhores competências, como, por exemplo, desenhar, elaborar um objeto, se comunicar para várias pessoas, enfim, pode ser que a competência exigida naquele momento não seja a melhor que ele tenha, mas ele pode ter outras que agregam para o cargo e para a cultura da organização. Demonstrar profissionalismo e naturalidade, isso é algo importante para o candidato,
pois ser profissional é ter foco nas questões que estão sendo solicitadas, mostrando que o candidato tem interesse em participar e fazer o melhor que ele puder naquela situação. Acompanhar o ritmo da equipe significa que é alguém que trabalha em equipe. Ele não quer estar nem lá na frente e também vai se esforçar para não ficar lá atrás, sempre trabalhando dentro do ritmo da equipe. Para isso, ele deve se comunicar com a equipe constantemente e entrosar com os seus colegas de grupo naquele momento que estiverem juntos. E demonstrar segurança naturalmente, sem invadir o espaço dos demais participantes. Significa que temos que nos destacar no processo seletivo? Sim, devemos mostrar segurança, interesse e somos capazes de realizar aquela atividade que nos foi pedida. Mais do que isso, somos capazes de realizar a atividade da função para a qual eu desejo ingressar. Dar oportunidade para que eles manifestem as suas competências é algo que também é avaliado dentro das dinâmicas de grupo. Aqueles que se destacam demais invadindo o espaço dos outros costumam ser muito mal avaliados nas dinâmicas de grupo. Aqueles que destacam demais pelas suas competências e capacidades de realizar, esses serão valorizados no processo como um todo, especialmente se destacaram, mas respeitaram o espaço de cada um. Usar raciocínio lógico e planejamento na execução de tarefas, ou seja, a cada desafio que lhe for apresentado, pense, se concentre, raciocine sobre aquela questão, faça um planejamento sobre como você deve realizar aquela atividade e a faça com bastante segurança. Apoiar os demais membros da equipe é muito importante numa dinâmica. A grande maioria das dinâmicas foca trabalho em equipe. Por quê? Porque trabalho em equipe provavelmente é algo muito importante para aquela vaga ou para a organização como um todo. Gerir bem o tempo, pois essas dinâmicas normalmente têm um tempo de realização e nós precisamos estar focados com intensidade naquele momento para realizarmos bem as atividades propostas dentro do tempo que nos foi definido. E demonstrar capacidade de trabalhar sob pressão, porque normalmente há uma pressão de prazo, de cumprimento de resultados e que nós temos que estar focados, ágeis, concentrados naquela situação para realizar aquilo que se esperam dentro do prazo. E assim seremos bem avaliados dentro de um processo seletivo. E agora chegou a hora do seu autodesenvolvimento. Eu deixei para seu acesso na nossa plataforma a autoavaliação DISC, Teste Simplificado, que você pode fazer tanto em PDF como também utilizando uma planilha Excel que está disponibilizada para você. Este autoteste vai revelar 4 características fortes em você, medida com alguns pontos, onde você vai verificar quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos que não são tão destacados. A dica que eu lhe deixo é: procure sempre se aproveitar dos seus pontos fortes. Se você é mais analista, você deve procurar então um trabalho que exija mais concentração, que exija mais detalhamento, talvez até cálculos, talvez trabalhar com planilhas, talvez trabalhar com leis, normas, regras, enfim, tudo aquilo que exige mais detalhamento, mais observações de sua parte, é um trabalho mais interessante para você. Agora, se você é um comunicador, você deve procurar se relacionar mais com as pessoas, procurar trabalhos que exijam de você este ato de comunicar, esse ato de estar com as pessoas. Basta você se conhecer para você fazer as suas melhores escolhas. Enfim, na medida que você vai se conhecendo, você vai fazendo uma viagem no autoconhecimento, você vai melhorando cada vez mais o seu desempenho, você consegue aproveitar-se das suas melhores características, das suas melhores competências em prol do seu sucesso profissional e também nas suas relações com as pessoas. Espero que o DISC Teste Simplificado seja positivo na sua carreira e na sua vida. Muito bem, encerramos o módulo 2. De forma geral, o que esperam de um candidato em uma dinâmica de grupo.
No entanto, nós teremos um outro módulo onde nós vamos apresentar algumas dinâmicas e vamos falar especificamente sobre os comportamentos que se esperam de um candidato e aqueles comportamentos que nós não devemos realizar naquela dinâmica em específico. Portanto, nós vamos continuar aprofundando neste assunto para que você esteja muito bem preparado, muito bem preparada para participar de uma dinâmica de grupo. Vamos para o nosso módulo 3, então. Até daqui a pouco. Forte abraço.